Prosseguindo em nossa playlist a respeito dos princípios trabalhistas, hoje eu vou conversar com você a respeito do princípio protetor. É basicamente o princípio mais odiado pelos empregadores e o mais criticado também dentro da doutrina do direito do trabalho. Então, se você quer conhecer a fundo a ciência jurídica trabalhista, siga nessa playlist até o final. Eu vou explicar para você conceitos desde os mais simples até os mais prolixos para que você conheça por inteiro essa ciência. Sem mais enrolação, vamos ao princípio protetor. O princípio da proteção traz a ideia de que o ordenamento jurídico trabalhista é estruturado com suas regras, institutos e princípios formadores de uma cadeia de proteção em volta da parte vulnerável e hipossuficiente na relação empregatícia. A legislação trabalhista enxerga no empregado uma parte hipossuficiente e vulnerável na relação de emprego. Por ter essa visão em relação ao obreiro, a norma trabalhista visa proteger esse empregado justamente dessa vulnerabilidade e dessa hipossuficiência. A vulnerabilidade do empregado na relação de emprego está ligada diretamente à possibilidade da perda do seu emprego a qualquer momento. Uma simples decisão do seu empregador pode fazer com que a fonte de sustento desse empregado cesse por completo a partir daquela decisão. Por isso, o empregado é considerado pela legislação como vulnerável a qualquer decisão que possa prejudicar a sua situação atual. Além disso, os empregadores têm uma maior força econômica que os coloca num patamar superior em relação aos empregados, jurídica e economicamente, por óbvio. A empresa tem condições de contratar um corpo jurídico especializado para cuidar das suas questões trabalhistas e um escritório de contabilidade para operacionalizar todos os serviços que envolvem os empregados. Então, diante disso, o empregador se mostra em flagrante vantagem no contrato de trabalho em relação ao empregado. E é justamente por isso também que a lei considera o empregado como a parte mais fraca e vulnerável da relação empregatícia. A vulnerabilidade do empregado eu sei que você já entendeu, mas a hipossuficiência fica um pouco de dúvidas. Então eu vou precisar da ajuda de um colega advogado para te explicar esse termo. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo John, sou advogado civilista e estou aqui para trazer para vocês uma explicação sobre a hipossuficiência. Para a gente entender sobre a hipossuficiência, é interessante que a gente se reporte primeiramente ao conceito dela, que nada mais é do que uma situação que denota falta, capacidade, inferioridade de uma pessoa em relação a outra pessoa. Essa situação que denota essa fragilidade de uma pessoa em relação a outra tem a ver com a capacidade técnica, jurídica e financeira de uma das partes, que geralmente é a mais frágil. E como eu acabei de dizer, a parte mais frágil geralmente nessas situações é o consumidor, é o trabalhador, porque são pessoas que na maioria das vezes não têm conhecimento técnico, jurídico para se portar em determinadas situações. E por não terem esse conhecimento técnico, essa situação que denota a falta, faz com que nessas situações os direitos delas sejam burlados, abusados, infringidos. O Código do Consumidor está aí para proteger esse cidadão em relação aos seus direitos, assim como a CLT também protege o trabalhador. Daí o princípio da proteção. Eu espero que nessa breve explicação tenha ficado claro para você o que significa a hipossuficiência. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Na Justiça do Trabalho, o termo hipossuficiência remete quase ao mesmo sentido do que foi explicado pelo Dr. John. Aqui, a hipossuficiência se apresenta em razão do empregado não ter o conhecimento específico, conhecimento técnico a respeito do seu contrato de trabalho. Então, reconhecida que a legislação enxerga o empregado dessa forma, o direito do trabalho vai sempre direcionar as suas normas no sentido de que proteja com maior afinco a parte laboral do contrato de trabalho. Então a lei tenta balancear essas duas partes para que uma não se sobreponha em relação à outra, com o objetivo de chegar num equilíbrio contratual a fim de manter a boa relação contratual entre as partes. O mais difícil de acontecer nesse caso é de fato o equilíbrio, que muitos criticam no sentido de que essa superproteção trabalhista traz superpoderes também para o empregado na relação de emprego, o que faz com que as empresas percam o interesse na contratação de empregado e os mantenham ali na informalidade. Acontece que mesmo os empregados que trabalham de forma informal são alcançados pelo princípio da proteção quando reconhecido esse vínculo de emprego na justiça. Porém, o mais difícil é se chegar num equilíbrio perfeito dessa relação. O que muitas pessoas criticam a esse respeito tem razão no fato da legislação trabalhista trazer superpoderes ao empregado, onde essa superproteção pode dar superpoderes, o que desequilibra um pouco essa relação contratual. Todas essas críticas são válidas, mas eu não quero aqui trazer discussão doutrinária, eu quero te ensinar o princípio protetor para que você consiga interpretar a norma trabalhista e também a jurisprudência do TST. Aqui no Brasil, em relação ao emprego, segue aquela sistemática de que nas relações entre o fraco
e o forte, entre o rico e o pobre, a liberdade escraviza e a lei liberta. Essa é basicamente a essência do princípio protetor. E na doutrina trabalhista, esse princípio se manifesta por 3 dimensões, sendo a primeira o princípio do indúbio pro operário, o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica ao empregado. A primeira dimensão do princípio protetor, indúbio pro operário, se relaciona à interpretação da norma jurídica. Quando se interpreta uma norma jurídica, é possível se chegar a várias interpretações válidas. Isso porque a língua portuguesa dá margem para diversas interpretações voltadas para um mesmo assunto. Porém, aqui na seara trabalhista, a interpretação do aplicador do direito vai ser direcionada sempre para aquela visão legislativa que favoreça o empregado. Então, o princípio da proteção vai atuar também, no caso concreto, na interpretação da norma dada pelo operador do direito, no sentido de que, se houverem várias interpretações válidas, aquela que será aplicada será aquela que favorecerá mais o empregado. Já o princípio da aplicação da norma mais favorável, ela é aplicada na norma em si, e não na interpretação possível que essa norma pode sofrer. O que se faz concluir que, se houver várias normas aplicáveis ao mesmo caso, será aplicada aquela norma que mais beneficia o empregado em razão do princípio da proteção. Então, o princípio da aplicação da norma mais favorável é diferente da noção anterior, também uma vertente do princípio protetor, o indúbio pro operário. O indúbio pro operário se relaciona à interpretação normativa. Agora, a aplicação da norma mais favorável é a opção, diante de diversas normas aplicáveis ao mesmo caso, pelaquela norma que de fato traga mais vantagens ao empregado. Já o princípio da condição mais benéfica, a terceira vertente do princípio protetor, faz com que as vantagens obtidas pelo empregado no curso do seu contrato de trabalho jamais possam ser retiradas ou suprimidas de forma que venha prejudicá-lo na sua relação contratual. Diminuição de salários, rebaixamento de função, são exemplos claros da aplicação prática desse princípio. É a garantia da proteção constitucional à cláusula sempre mais favorável ao empregado. E isso no direito tem até mesmo um caráter de direito adquirido. Mas para te explicar também a respeito do direito adquirido, vou pedir a ajuda do Dr. Nicolas para que você entenda perfeitamente do que se trata. Bom, pessoal, o direito adquirido está previsto em nosso ordenamento jurídico, de maneira geral, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em específico no seu artigo 6º, parágrafo 2º. O direito adquirido, ele é incorporado ao patrimônio do titular desse direito e ele não pode ser mais alterado, mesmo que posteriormente, em nosso ordenamento, venha a ter lei que revogue ou que altere esse direito. O maior exemplo é a questão da aposentadoria. Imagine que uma pessoa, homem ou mulher, preenche os requisitos de aposentadoria. Agora, hoje, ele preencheu esses requisitos, é um direito adquirido dele. Ele dá entrada, então, ao processo de aposentadoria. E amanhã entra em vigor uma lei que altera esses requisitos. Essa lei pode alterar esses requisitos e fazer com que essa pessoa perca o seu direito de aposentadoria? Não, não pode, porque é um direito adquirido. Eu espero que, por essa explicação, fique claro para você do que se trata o direito adquirido. Como o doutor explicou para você, o direito adquirido é um direito incorporado ao patrimônio jurídico do seu titular. Exemplo claro da aplicação desse princípio, dessa terceira vertente do princípio protetor, está no artigo 468 da CLT, que institui também o princípio da inalterabilidade contratual lesiva e que até permite alterações no contrato de trabalho do empregado, desde que, logicamente, essas alterações não venham trazer prejuízos ao empregado. O empregado não pode ter o seu salário reduzido, porque o salário é a contraprestação por aquele serviço que foi pactuado e incorporado no seu patrimônio jurídico. Então, se ele prestou serviço durante aquele período, ele não pode ter redução salarial, porque já é um direito incorporado, já é um direito adquirido. Outro exemplo é o caso do empregado que recebe o vale alimentação, o vale transporte. A empresa não pode simplesmente suprimir esses direitos sem nenhum tipo de fundamento, porque isso já se tornou parte do patrimônio jurídico desse empregado, portanto, direito adquirido. Perceba a hiperproteção que a legislação trabalhista traz para o empregado. Mesmo que o trabalhador consinta em fazer algumas alterações contratuais, a norma trabalhista jamais permite que essas alterações aconteçam se isso trouxer um prejuízo, mesmo que indiretamente, ao empregado. Essa é a noção básica da condição mais benéfica, a terceira vertente do princípio protetor. Sempre se preserva na relação contratual a cláusula ou a condição que seja mais benéfica ao empregado. Essas são, então, as nuances doutrinárias do princípio protetor, o primeiro princípio que inicia essa playlist a respeito de princípios trabalhistas. Se você gostou desse tema, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa situação doutrinária e jurisprudencial de proteção ao empregado? Você acha que sim, o empregado deve receber essa proteção porque é uma parte hipossuficiente e vulnerável da relação de trabalho? Ou que a legislação simplesmente dificulta o acesso desse empregado ao mercado de trabalho porque as empresas não irão contratar empregados que são super protegidos pela lei? Você concorda com a ideia de que na relação de emprego a liberdade de contratação escraviza o empregado e a legislação, trazendo super proteção, acaba protegendo esse empregado de abusos ou exploração por parte do empregador? Deixe seu comentário aqui, vamos discutir doutrinariamente a respeito disso. E
qualquer dúvida que você tiver a respeito do direito do trabalho, deixa aqui também que eu vou ter o cuidado de te responder de forma fundamentada, tá? Próximo vídeo dessa playlist, vamos estudar outro princípio trabalhista. Te aconselho a seguir todos os vídeos dessa playlist para você ficar bom nesse assunto. Te aguardo lá, tá? Um abraço e até a próxima.